E finalmente o novo técnico do Real Madrid foi escolhido. E não é tão novo assim, tá? É um rosto bem conhecido da torcida merengue. Falaremos também de todas as confusões do Real Madrid nessa semana, que inclusive acabaram em pixel. Nesse vídeo eu vou te contar tudo. Salve, salve galera! Eu sou o Carlito e você está no Radar Madrid. Seja muito bem-vindo. Bom, essa semana em Madrid foi bem agitada, com muitas confusões e notícias saindo para tudo que é lado. Bom, como não dá para confiar em tudo, eu filtrei algumas fontes bem confiáveis para a gente analisar aqui. Mas para quem não está por dentro, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz ontem falando sobre todos os problemas do Real Madrid essas semanas, tá bom? Mas para resumir, tivemos briga entre Rudiger e Carreras, onde Rudiger teria dado um tapa na cara do Carreras, discussão entre Valverde e Tchouaméni, que ontem inclusive aconteceu uma briga entre os dois no vestiário, onde o Valverde acabou parando no hospital, tendo que levar pontos. Temos notícias que 6 jogadores do Real Madrid não estão falando com o técnico. Temos jogadores barrados. Temos muitas coisas para analisar. Por exemplo, Kylian Mbappé, de acordo aqui com o jornal Marca, está preparado para jogar o clássico no domingo contra o Barcelona, no pleno Camp Nou. Kylian Mbappé, esse que teve vários problemas essa semana, tá? Começando pela lesão dele, que não deixou ele jogar, ele foi poupado contra o Betis, mas o time entrou em campo, honrou a camisa, venceu por 2-0, com 2 gols de Vinícius Júnior, que trouxe a vitória pra gente, para terminar a temporada de forma menos melancólica, menos vergonhosa possível. E Kylian Mbappé, que ganhou 2 dias de folga, no lugar de estar em casa descansando, ele viajou para a Itália, com a namorada para curtir a vida, meio que nem aí pro clube o que é que estava acontecendo. Isso gerou um mal-estar muito grande dentro do vestiário, com os torcedores e com o clube no modo geral. Tanto que torcedores abriram uma petição na internet pedindo para Kylian Mbappé ir embora do Real Madrid. Essa petição ridícula, até o momento da gravação, já estava com mais de 50 milhões de pedidos. Claro, a grande maioria não é de torcedor do Real Madrid, são haters querendo zombar do Kylian Mbappé. Mas é uma situação muito ruim. Sem contar aquela história dele ter saído do CT do Real Madrid, dirigindo lá, sabendo a situação do Real Madrid, que tá uma tragédia, um caos completo, ele saiu rindo à toa, tanto que ele baixou o vidro do carro para os paparazzis gravarem ele sorrindo, como uma espécie de recado pro clube. Tem gente que diz que não, ele estava rindo por outra coisa. Eu não sou ingênuo o suficiente para achar isso. Todo jogador sabe muito bem quando está sendo gravado, e ele fez aquilo de propósito, mandando um recado para os seus companheiros. Mas eu não acho que o técnico não vá usar ele no El Clássico. Eu acho que seria muito complicado para o próprio Arbeloa. Arbeloa é esse que também deu várias indiretas para o Kylian Mbappé no pós-jogo contra o Real Betis, tá? Ele falando que hoje em dia não se vence com a individualidade. Há necessidade de correr e ajudar os seus companheiros. Claramente uma mensagem direta para o Kylian Mbappé. E ontem, quinta-feira, logo pela manhã, saíram notícias que Valverde e Tchouaméni se desentenderam já durante o treino, inclusive um pouco antes, o Valverde já teria negado um cumprimento de mão do Tchouaméni. Quando foi durante o jogo, os dois começaram a fazer chegadas fortes um no outro, o que gerou um descontentamento. Chegando no vestiário, Valverde e Tchouaméni teriam brigado, onde o Valverde levou a pior, acabou no hospital tendo que sair de cadeira de rodas. Algumas fontes dizem que ele passou por alguns minutos de amnésia sem saber onde é que estava, para você ver o grau da complicação. Depois ele disse que não foi o Tchouaméni, foi uma confusão entre eles, onde ele teria caído e batido a cabeça na mesa. Bom, a questão é, ele se machucou, ele teve que tomar pontos e a situação do Real Madrid ficou caótica. Hoje o Real Madrid soltou essa nota aí. O Real Madrid comunica que, após os fatos que motivaram a abertura de um processo disciplinar no dia de ontem aos nossos jogadores Federico Valverde e Aurélio Tchouaméni, ambos compareceram hoje perante o instrutor do processo. Durante o referido comparecimento, os jogadores demonstraram total arrependimento pelo ocorrido e pediram desculpas entre si. Da mesma forma, transmitiram as desculpas ao clube, aos seus companheiros, à comissão técnica e à torcida. E ambos se colocaram à disposição do Real Madrid para aceitar a sanção que o clube considerasse oportuna. Diante de tais circunstâncias, o Real Madrid decidiu impor uma sanção econômica de 500 mil euros a cada jogador, encerrando assim os procedimentos internos correspondentes. Sim, galera, é exatamente isso que você está imaginando. Toda aquela confusão entre 2 jogadores de grande calibre brigando no vestiário do Real Madrid, isso já vem há muito tempo no Real Madrid, acabou em pixel. 2 jogadores que ganham milhões por mês vão pagar 500 mil reais e simplesmente o Real Madrid vai abafar o caso.
Muita gente já considerava que um desses jogadores talvez não jogasse mais pelo Real Madrid e fosse vendido, para mostrar que o Real Madrid toma atitudes, mostrar que o Real Madrid é um time grande. Eu achei isso de uma pequenez grotesca, eu não consigo nem expressar o quão eu achei isso amador por parte do Real Madrid. Para se ter ideia, tem notícia que eu vou falar mais pra frente que o Tchouaméni não foi suspenso, o que todo mundo imaginava que seria. Ele vai sim jogar o El Clássico contra o Barcelona. Quem não vai jogar é o Valverde, que está lesionado. E galera, recadinho rápido, tá? Nosso canal está com a meta de chegar a 200 inscritos até o final desse mês de maio, mas para isso eu preciso da sua ajuda. Basta deixar o like e se inscrever no canal que já vai ajudar demais. Falta muito pouquinho e eu conto muito com a sua ajuda, valeu? Agora vamos voltar pro vídeo. Aurélio Tchouaméni fala oficialmente, claramente, sobre um futuro no Real Madrid. Eu acho que ele quis dizer o seu futuro no Real Madrid. Agora é hora de seguir em frente. Nosso foco está no El Clássico e na temporada a vencer, para trazer o clube de volta ao topo onde ele pertence. Bom, eu gosto do Tchouaméni, eu acho ele muito comprometido e um jogador disciplinado. Pelas fontes que vem saindo, quem começou toda essa confusão teria sido o Valverde, porque acha que existe um traidor dentro do Real Madrid que está passando para os jornais todas as brigas que vem tendo. Qualquer confusão já alerta os jornais. Ele acha, de acordo com as fontes, que é o Tchouaméni. Inclusive ficou insistindo na frente de todo mundo que Tchouaméni era o traidor do grupo, o que deve ter irritado o Tchouaméni. As notícias dizem que todos os jogadores falavam constantemente para o Valverde parar de ficar insultando o Tchouaméni a todo tempo, mas ele insistentemente não parava. Eu gosto muito do Valverde, junto do Güler, inclusive. É os meus dois jogadores prediletos do Real Madrid, mas que eles são jogadores. Eles não. O Valverde é um jogador muito indisciplinado, isso é fato. Ele já arrumou confusão na era do Ancelotti, muito na era do Xabi Alonso. Inclusive tem um vídeo, tá, que rola bastante, onde o Xabi Alonso mandava ele aquecer e ele ficava parado na beira do campo, nem aí porque o Xabi Alonso pediu. A verdade é uma só. Valverde é um dos jogadores, junto com o Vinícius Júnior e outros, como Bellingham, derrubaram sim o Xabi Alonso, fizeram corpo mole porque não gostavam de treinar. Bom, mas vamos em frente. Bom, e a notícia mais importante do dia saiu do jornalista Fabrício Romano. Essa daqui. Urgente, o Real Madrid iniciou a operação José Mourinho, com contatos diretos em andamento. O Benfica quer que ele fique a todo custo, mas está ciente das negociações com o Real Madrid. Cabe a Florentino Pérez, ele decidirá se Mourinho retornará ou não. Bom, inclusive, saiu outros jornalistas muito bons, logo no começo disseram que essa notícia seria falsa. No caso foi o Mário Cortegana, ele disse que não há indício nenhum de que o Real Madrid tenha iniciado contatos com o Mourinho. Logo depois ele mudou, a gente vai falar disso mais pra frente, tá? Mas na questão final, é uma notícia que já foi confirmada por vários jornalistas. O Real Madrid está sim em contatos diretos com Jorge Mendes, que é o empresário do José Mourinho, e eles estão negociando a possível vinda para ele para o Real Madrid. A outra notícia diz isso aqui. José Mourinho exigiu controle total sobre o vestiário. Ele quer autoridade absoluta. Essa notícia saiu pela Sky Sports. Bom, eu imagino que o Mourinho queira isso, mas que não vai ter de forma alguma. A questão é que, de acordo com Fabrício Romano, o Real Madrid vai sim dar um choque de realidade nos jogadores. De acordo com eles, mudanças muito fortes no comando do Real Madrid irão acontecer, não só nos jogadores como na direção. Eu acho muito difícil, de acordo com aquela última atitude do Real Madrid, de dois jogadores brigando e vão pagar uma multa que para eles é ridícula. Eu não sei realmente se Florentino vai querer alguma mudança do Real Madrid na próxima temporada. Bom, vamos lá. Essa história do Mourinho a gente vai ter que dividir em duas partes para poder analisar, tá? A primeira falando do lado do Real Madrid. O Real Madrid, que ao meu ver, mudou novamente a abordagem. Saiu do Ancelotti, que era um técnico paternal de futebol bem reativo, para Xabi Alonso, que é um técnico mais disciplinar e um técnico propositivo. Ele gosta de tomar as ações do jogo e para tentar fazer do Real Madrid um Real Madrid mais moderno, um Real Madrid mais vistoso de se assistir jogar. No começo até que deu certo, mas depois os egos foram se inflando e os jogadores forraram a cama do técnico para ele cair. Bom, o Xabi Alonso também foi muito juvenil em certos momentos e mereceu sim algumas críticas, mas vamos lá. O Real Madrid tirou essa ideia, colocou o Xabi Alonso para terminar o campeonato só, para cumprir tabela, e chamou agora o Mourinho. A questão do Mourinho é um recado claro para todo mundo. O Mourinho é muito disciplinar. A minha questão é, o Real Madrid vai dar poderes para o Mourinho colocar quem ele quiser no banco, feito fez em 2010? Eu não sei.
Aquela história do Fabrício Romano de que haverão grandes mudanças no Real Madrid, com a chegada de Mourinho, eu tenho, quase que certeza que não ocorrerão, tá? A questão é, ou os jogadores vão obedecer o José Mourinho, ou vai ter discussão e o vestiário vai explodir de novo. Porque a direção foi bem clara. Não vamos fazer nada, já no caso do Tchouaméni e do Valverde. Porque jogadores que ganham milhões por mês, pagarem 500 mil euros para eles não é nada. Na verdade, se fosse em outro clube, como o Liverpool, por exemplo, ou Manchester City, esses jogadores, no mínimo, ou não jogariam mais pelo Real Madrid, ou pegariam meses de suspensão. Bom, mas vamos passar aqui. Agora olhando pelo lado do José Mourinho. José Mourinho, que é um técnico vitorioso no Real Madrid, não só por títulos, mas porque ele conseguiu colocar uma forma disciplinar no Real Madrid e uma questão moral onde todos os jogadores respeitavam o técnico e a comissão. Houve sim alguns problemas num período do Mourinho? Houve. Porque jogadores como Casillas, que estavam, por exemplo, vazando informações do vestiário para a mídia, como está acontecendo hoje no Real Madrid com outros jogadores, Mourinho pegou e colocou no banco e não jogou mais pelo Real Madrid. Houve confusões, etc. tal. Mas Mourinho tinha aval para fazer isso, inclusive com Casillas, que era um dos melhores jogadores do mundo, e não só isso, é ídolo do Real Madrid. Bom, mas o Mourinho chegou da Inter, que tinha acabado de ser campeão da Champions, ficou de 2010 a 2013 no Real Madrid, onde ganhou o Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei, eu acho. A questão é que, de lá para cá, o Mourinho não ganhou títulos relevantes e não fez grandes trabalhos. Ele hoje é ideal para ser treinador do Real Madrid? Bom, eu creio que não. Ele pode ajudar no vestiário só se ele tiver plena autonomia, que não vai ter. Eu acho muito complicado voltar para o Mourinho agora. Eu acho um grande erro, na verdade, mas vamos torcer para que isso, caso ele se confirme como técnico do Real Madrid, isso seja bom para o Real Madrid volte a jogar bem, ou no mínimo volte a ter disciplina no vestiário. Vamos ver. E o Fabrício Romano também soltou essa notícia aqui. Os contatos com o Toni Kroos estão em andamento, mas ainda é cedo. Kroos quer entender o seu papel no dia a dia antes de dizer sim, mas está muito aberto a retornar. Florentino Pérez acredita que Toni Kroos poderia ser fundamental para o vestiário. Bom, é o que eu venho dizendo aqui. O Real Madrid trazer um técnico como Mourinho ou Klopp ou qualquer outro sozinho com poderes limitados, como deve ser, não vai conseguir resolver o problema desse vestiário. O Real Madrid precisa de uma força-tarefa muito grande, começando pela diretoria, mostrando autoridade e colocando limites nos jogadores. O caso do Valverde e Tchouaméni ser apenas uma multa é quase que um insulto com a instituição Real Madrid. Bom, a força-tarefa teria que se constituir entre direção, técnico e lendas do Real Madrid deveriam ser chamadas para organizar esse Real Madrid. Lendas, por exemplo, como Sérgio Ramos, talvez Sérgio Ramos até para jogar, tá? Eu vejo Sérgio Ramos nesse vestiário aí, colocando muita moral e seria um bom reserva, inclusive. Mas vamos lá, trazer o Sérgio Ramos, Pepe, o Kroos de volta, entre outras lendas que já estão aposentadas também poderiam ser chamadas para ajudar o Real Madrid. Porque do jeito que tá, esses jogadores mimados vão acabar destruindo de vez o vestiário do Real Madrid. Lembrando também que a abraçadeira de capitão está sendo discutida se continuará ou não sendo através de tempo no Real Madrid. Nesse caso, o de fim de temporada, o Carvajal é o atual capitão do Real Madrid, mas ele saindo, a abraçadeira vai passar para o Valverde. Muita gente está discutindo se não deveria ser passada para o Courtois, que mostra ser um líder muito mais exemplar do que o Valverde, que parece mais uma criança mimada. E ainda, sobre as informações que Fabrício Romano trouxe hoje pela manhã, ele diz que a Operação José Mourinho foi oficialmente iniciada. Negociações diretas estão acontecendo. Diz também que Mourinho está muito ansioso para voltar e que ele quer ter uma conversa sobre estratégia e orçamento. Em termos financeiros, duração de contrato e abertura para se juntar ao Real Madrid, Mourinho está 100% pronto. Apenas Florentino Pérez dará o sinal verde final sobre o próximo treinador. Mourinho está dando ao Real Madrid prioridade completa sobre interesses de clubes ingleses. Mourinho sente que há negócios inacabados no Real Madrid. Bom, é isso. Pelo que parece, sim, deverá ser Mourinho o técnico da próxima temporada. Eu achava que seria o Deschamps, mas vamos torcer para que Mourinho, caso chegue, faça um excelente trabalho. O curioso é que quando saiu essa notícia do Fabrício Romano, logo em seguida o Mário Cortegana disse que não havia contatos sobre negociações entre Real Madrid e José Mourinho. Quando foi à tarde, ele confirmou sim e soltou isso aqui. Urgente, Jorge Mendes,
que é o empresário do José Mourinho, está negociando com o Real Madrid em nome do José Mourinho. A posição inicial do treinador já foi apresentada. Bom, sinal de que o Mário Cortegana já tinha essa informação, ele só não quis soltar. Ou ele viu que estavam todos os jornalistas falando a mesma coisa e publicou, o que eu acho muito difícil. Mas é isso, Mourinho deve sim ser o treinador do Real Madrid na próxima temporada. Agora cai entre nós aqui, tá? Ainda bem que o Real Madrid acumulou muitos títulos, em especial de Champions League, porque ao meu ver são tempos sombrios que vêm aí. Infelizmente. A única coisa boa que me vem na cabeça quando eu imagino o Mourinho é a dupla Kylian Mbappé e Arda Güler, que vai me lembrar muito Cristiano Ronaldo e Ozil. Vai ser uma dupla insana de ver, mas eu não sei se ele vai ter coragem de bancar o Bellingham, por exemplo, ou vai colocar os dois para jogarem juntos, coisa que ultimamente não vem dando muito certo. Bom, a verdade é que eu vou continuar torcendo pro Real Madrid como eu já torço desde criancinha, mas eu quero saber de você. Você acha que o Mourinho vai conseguir dar jeito nesse vestiário? Deixa aqui nos comentários. É isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal que vai ajudar muito a gente. Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo amanhã no pré-jogo de El Clásico. Eu te aguardo lá e Alá Madrid!